Povo de Deus, Deus abençoe grandemente as vossas vidas, a casa, a família e os seus familiares. Olha a importância de você servir a Deus e ter uma vida com Deus, uma vida de orar, uma vida de buscar. É muito importante você estar com o Senhor Jesus Cristo, buscando, confessando todos os dias que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? A Bíblia fala em Mateus capítulo de número 12, versículo 43, a respeito da casa vazia. Eu estou vivendo uma campanha, um propósito da casa vazia. Por quê? A gente não pode deixar a casa vazia. Porque a Bíblia diz assim, quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares areados, procurando repousar, porém não encontra. E por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tenho voltado, encontrado vazia, varrida, ornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E assim também acontecerá a esta geração perversa. Percebe isso? Quando ele sai, a gente busca em Deus, irmão. Sabe quando a gente busca em Deus pelo filho, pelo marido, até mesmo pela nossa própria vida? A gente busca para tirar esses espíritos imundos, ou esse sentimento que está dentro de você. A gente ora, a gente faz campanha, a gente faz propósito, a gente faz sacrifício, para que a gente venha ser livre e liberto desse mal. A Bíblia diz que o espírito imundo sai, mas ele sai à procura de um lugar para repousar. E ele não encontra. E quando ele não encontra, ele quer voltar para onde? Da onde ele saiu, que ele se considera a casa dele. Ele considera a sua vida a casa dele. Ele considera a sua alma a casa dele, o seu corpo a casa dele. Então ele vai voltar para repousar. E se ele volta e encontra a casa vazia, a casa sem ocupação, ele vai e faz morada. Sabe o que é você ter uma casa ocupada? Porque há um ditado popular, né? Que a mente vazia é a oficina do diabo. É a oficina do diabo. É uma mente vazia, uma casa vazia, é pessoas que ocupam a mente com pensamentos intrusivos. Pensamento de medo, pensamento de loucura, até mesmo choro, depressão, ansiedade. Quando a casa está vazia, aquela solidão, aquela angústia, aquela tristeza, sabe aquela angústia, aquela casa vazia, que os pensamentos não são bons? Sabe aquela casa vazia que os pensamentos não são de paz? Sabe aquela casa vazia que o pensamento é choro? Então, a casa tem que ser ocupada. Essa casa é templo e morada do Espírito Santo. Você tem que ocupar a sua mente em Deus, em buscar, em orar, em louvar, em meditar na palavra, em encher. A Bíblia diz, Joel profetiza isso, né? E derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Os velhos terão visão, os jovens profetizarão. A geração que vai receber o avivamento. Mas a mente vazia é pensamento de medo, pensamento de suicídio, pensamento em desistir. É uma casa vazia, ele quer fazer morada e trazer o que o seu estado se torne pior do que o começo, do que o início. Ele diz, o estado do homem se torna pior do que o começo. Você vai se tornar uma pessoa pior 7 vezes mais, porque ele vem e traz 7 sentimentos piores, 7 espíritos piores do que aquele que saiu. Sabe aquele sentimento de vício? Sabe aquele espírito de vício que saiu da sua vida? Ele volta 7 vezes piores. Sabe que você bebia 1, agora bebe 7. Sabe aquele espírito de opressão, de doença, de ansiedade, se torna 7 vezes piores. Uma crise 7 vezes pior, financeiramente 7 vezes pior. Então não deixe a casa vazia. Ocupa a casa. Faz o Espírito de Deus habitar sobre a sua vida. Pede para Deus limpar essa casa, irmão. Não vale a pena permanecer com essa casa suja, irmão. A Bíblia diz que nós somos a noiva.
As nossas vestes têm que ser brancas, como a neve. A gente não pode sujar as nossas vestimentas com sentimento, com mágoa. Não podemos com ira, com ódio, não, com a soberba, não. A gente tem que limpar essa casa e essa casa tem que ser templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que habitar sobre as nossas vidas. A nossa casa tem que estar ocupada com uma vida profética, uma vida de oração, uma vida de certeza, uma vida de céu. É você buscar, você falar para os seus filhos, aí você tem uma casa vazia, aí há pensamento de suicídio, de homicídio, pensamento de adultério, de separação, pensamento em desistir, em parar, em retroceder. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma vida de buscar, de orar, de interceder em Deus. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle da nossa casa. E quando você orar, nessa manhã de quinta-feira, você deve buscar a Deus. E o Senhor dará a resposta para a sua vida. Amém? Eu te convido à oração, te convido a orar, a buscar, a interceder. E já peguei aqui meu copo com água e nós vamos estar orando a Deus, buscando, intercedendo pela sua vida e pela sua casa. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, eu quero orar, interceder e pedir ao Senhor. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor enche essa casa. Que o Senhor tire esses pensamentos de medo, esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos de suicídio, de homicídio, de uma depressão, de uma ansiedade, de um choro. Há um vazio tão grande, meu Deus, nessa alma. Há uma tristeza tão grande na vida desse homem, dessa mulher. Pessoas amarguradas, pessoas entristecidas, pessoas adormecidas, pessoas que estão agora nesse exato momento pensando em parar, em desistir, em retroceder. Pessoas que estão querendo abandonar a fé, querendo abandonar os céus por causa de uma casa vazia. Meu Deus, o vazio é tanto, a amargura é tanto, que o desespero é tanto que ela sente medo constantemente. Medo, meu Pai. Medo de tudo. Medo de tudo, ó Deus. Medo de perder, medo de não acontecer. Medo, Senhor. Eu quero pedir para o Senhor encher a casa do Espírito Santo. Preencha esse vazio com a tua presença, com o teu poder. Preencha a tua presença, meu Deus, com a tua glória, com a tua Shekinah. Meu Deus, derrama sobre as nossas vidas agora. Vai enchendo, meu Deus, com a unção do avivamento. Reaviva, meu Deus, a tua obra. Faz, meu Deus, a nossa geração profetizar, meu Deus. Meu Deus, que seja derramado os dons, meu Pai. Que seja derramado o Espírito Santo de Deus. É pessoas que vão receber a presença, a unção, o poder. Pessoas que vão ser tocadas por uma unção profética, por um avivamento profético. Meu Deus, eu oro, eu intercedo, eu busco, eu clamo, eu intercedo pela cura, pelo milagre, pela libertação, pela transformação, pela mudança de sentença, pela mudança de decreto, que haja recurso, que haja provisão, que o milagre possa acontecer sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu determino, eu profetizo, eu determino a bênção, determino a vitória, determino o milagre, determino a exaltação e o poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro milagre e libertação. Beba da água e receba cura, milagre, libertação e transformação. Em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, Deus seja louvado e engrandecido. Deus abençoe, um bom dia a todos, em nome de Jesus.